Isabel era uma mulher estéril. No versículo 7. A Bíblia fala que eles eram avançados em idade. No versículo 7 fala também. Mas a Bíblia nos mostra que ele era um sacerdote ativo. Por quê? Eu vou te explicar, presta muita atenção. Se você acompanhar comigo em 1 Crônicas, capítulo 24, a Bíblia nos mostra que o rei Davi havia dividido o turno dos sacerdotes em 24 turnos. Ou seja, cada sacerdote servia no templo apenas 2 semanas por ano. 2 semanas por ano que ele serviu no templo. Agora, se você prestar atenção comigo, a Bíblia diz que quando Maria, ela se engravidou, a mãe de Jesus, ela foi ter com Zacarias e sua família, né? Com Isabel, sua prima, aonde? Nas montanhas. Então vamos seguir comigo. Eles eram avançados em idades, tinham um desgosto na vida de pedir algo para Deus durante muito tempo para ter um filho. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu para Zacarias, ela falou assim: Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida. A Bíblia nos mostra que ele pedia um filho já há muito tempo. Mas por que muito tempo? Porque eles já eram avançados em idades e não tinham filhos ainda. Eles não tinham filhos ainda. Só que eles moravam nas montanhas, ou seja, longe de Jerusalém. Outro detalhe: se eles moravam nas montanhas e eles estavam servindo em Jerusalém, e ele era avançado em idades, e a sua oração não havia sido respondida, significa que ele não guardava rancor no coração, e nem raiva de Deus, nem estava emburrado com Deus. Deus, quer saber de um negócio? Você não ouve a minha oração já faz muito tempo, eu não quero fazer a sua obra também. Eu não estou ligando para fazer nada. Ele não tinha essa picuinha. Se ele servia apenas 2 semanas no templo por ano, eu quero te mostrar um detalhe. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Nós temos ouvido por todos os lugares que nós vamos, nas igrejas, em aconselhamentos, fora da igreja, em conversas. E esse tem sido o mal que tem impedido você e eu de recebermos aquilo que nós queremos de Deus. Porque as pessoas têm falado: meu irmão, você não pode agir enquanto Deus não falar com você. Conversa fiada. Porque se fosse assim, Zacarias não teria recebido o que ele recebeu. Presta atenção, o ano tem quantas 52 semanas? Tudo bem. Ele servia quantas semanas no ano no templo? 2. Faltou quantas outras semanas que ele ficava em casa? 50. Deus falou com ele enquanto ele estava em casa ou no templo? No templo. As 50 semanas em que ele ficava em casa, Deus não falou com ele não. As 50 semanas em que ele estava em casa, de braço cruzado, fazendo seus afazeres, suas tarefas, Deus não falou com ele não. Ele era um sacerdote ativo. Sabe por quê? Porque quando cumpriu-se as 2 semanas que ele tinha que estar no templo, a Bíblia fala, presta atenção, e aconteceu que exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, quando chegou a ordem dele, ele foi para o templo para servir. E foi quando ele estava em atividade no ministério dele, quando ele estava em atividade naquilo em que Deus colocou para ele, foi que Deus falou com ele. Deus não falou com ele quando ele estava em casa, nas outras 50 semanas do ano. Deus falou com ele enquanto ele estava ativo. E quando as pessoas falam: olha, você tem que esperar Deus falar com você para você agir. Você tem que esperar Deus ir à frente. Meu irmão, quando Deus ir à frente de Deus, você ir na força de Deus. Conversa fiada. É por isso que as pessoas têm ficado assim, pastor, eu já estou esperando a resposta de Deus há tantos anos. Eu já abro os olhos. Os ouvidos. Perdão, tirar a cera, né? Que irmã, tantos anos que eu estou esperando a resposta de Deus. Por que, irmão? Tantos anos. Eu estou esperando Deus falar para poder tomar uma atitude. É interessante nós prestarmos atenção em uma coisa na Bíblia. Deus só chamou Davi quando ele estava em atuação. Quando ele estava cuidando das ovelhas, é que Deus chamou ele. Deus não chamou Davi quando ele estava parado. Pastor, mas Deus chamou Samuel quando ele estava dormindo na casa de Deus.
Samuel estava na casa de Deus, sendo cuidado lá na casa de Deus. Deus chamou Moisés quando Moisés também estava trabalhando. Deus falou com Davi quando Davi queria construir o templo. Davi chegou a um profeta chamado Natã e falou: Natã, eu tenho algo no meu coração, eu queria construir um templo para Deus. Um templo maravilhoso, rapaz, eu queria construir algo, uma casa, eu queria construir um templo maravilhoso para o Senhor habitar no nosso meio. Natã falou: rapaz, olha que ideia maravilhosa. Rapaz, mas que coisa mais boa. Vai na sua fé, rapaz, pode ir. Deus chegou a Natã à noite e falou: meu jovem, vem cá, acorda. Você vai lá e fala para Davi, a ideia dele é muito boa. Olha, eu realmente apreciei demais o que Davi tem no coração. A intenção dele de construir algo para mim. Ele está preocupado comigo, não com as coisas dele. Apreciei muito. Mas Davi é um homem sanguinário. Eu não quero que Davi ele construa a casa. A ideia dele, o plano dele, a vontade dele será feita, mas pelo seu filho. O filho dele vai construir para mim, mas ele não. Então Natã havia falado para ele: vai na sua fé. Ou seja, enquanto Davi estava em atitude, ele estava ativo, ele foi na fé dele, Deus falou com ele, uma resposta negativa, mas falou. Falou, não é para fazer, mas falou. Davi não estava de braços cruzados esperando Deus falar. Deus, posso fazer, enquanto isso eu vou esperar. Está acontecendo a guerra, Davi, não estou esperando Deus, espera aí. Vai esperar até hoje. E esperar até hoje. Meu irmão, quando a Bíblia fala que Zacarias era um sacerdote ativo, Lucas quis mostrar para você e para mim que enquanto você estiver de braços cruzados, Deus não vai falar com você e nem comigo. Ele era um homem já avançado em idade, saiu lá das montanhas, foi até Jerusalém, na ordem de sua turma, e foi naquela hora em que o anjo apareceu para Zacarias. Foi naquela hora em que o anjo apareceu para Zacarias. Zacarias ele ficou assustado. Um anjo. Anjo naquela época, sabe o que significava? Anjo, quando a aparição de um anjo significava punição. Ele falou: nossa, eu vou morrer agora, eles vão puxar a cordinha, né? E o anjo falou: não temas, rapaz. Tema não. Eu vou somente falar que a sua oração foi ouvida. Meu irmão, você está esperando uma resposta de Deus? Que Deus venha falar com você através de uma profecia. Que Deus venha falar com você através da palavra de Deus. Que Deus venha falar com você através de um cântico. Achei interessante o irmão essa semana passada, aliás. Passada. Ele falou: rapaz, eu estava no culto e Deus falou comigo tão forte através de um cântico. Se Deus vem e quer falar, se você espera que Deus fale contigo através de um sonho ou de uma visão, meu irmão, esteja em atuação no ministério que Deus te deu. Não fique de braços cruzados esperando que Deus fale que não vai falar. Tenha atitude, seja um sacerdote ativo. Acontece que, vamos mais para frente,